Olá, fãs do YouTube! Meu nome é Bárbara Martins, sou psicanalista e hoje eu vou falar sobre a questão do lazer e o desenvolvimento psíquico e mental da criança, pensando naquela fase centrípeta e o resultado que o lazer dá depois do pensamento concreto. Vamos lá, então. Quando a gente começa a pensar a questão do desenvolvimento da criança, do ser humano aí que vai se tornar mais pra frente, no sentido que ele já é ser humano desde que nasce, mas depois como um humano, relativamente humano do ponto de vista humano, a gente tem que levar em consideração alguns processos para fortalecer esse psiquismo, para fortalecer essa autoestima, para fortalecer o ser como um ser ontológico e antropológico. Então vamos lá, quando a gente começa a pensar a questão do desenvolvimento humano, a partir inclusive de como o lazer é importante para esse desenvolvimento, eu vou trazer um dado de um experimento norte-americano, onde os médicos e os cientistas ali, eles estudaram os comportamentos dos ratos, colocando os ratos em pequenas gaiolas e colocavam água com cocaína e água sem cocaína e deixaram lá, e a maioria dos ratinhos se viciavam, tomavam e acabavam tendo overdose e morriam. Tempos depois, um psicólogo chamado Brooks Alexander, ele descobriu uma coisa muito importante nesse experimento. Ele descobriu que os ratinhos, eles ficavam numa condição de vida muito desfavorável. Eles estavam presos na gaiola, eles não tinham outra coisa melhor do que aquela água com cocaína, entendeu? E aí a maioria dos ratinhos morriam porque eles não tinham uma coisa chamada lazer. Então aí o que aconteceu? Ele começou a pensar, nossa, por que os ratinhos morriam? Porque eles não tinham lazer. Então ele construiu um negócio chamado Ratolândia. Na Ratolândia tinha playground, tinha ratinhas para poder ter sexo, tinha toda uma infraestrutura de diversão, bastante comidinha, também tinha a água com a cocaína e a água normal. E ele observou que nessa comunidade da Ratolândia, nenhum ratinho ficou viciado, nenhum ratinho fazia o uso abusivo da água com cocaína e nenhum ratinho ficou quimicamente dependente e nem desenvolveu nenhum tipo de vício relacionado a esse experimento, que era tipo para saber se eles iam se viciar na droga. Então, o que isso nos chama a atenção? Nos chama a atenção pelo fato de que o lazer, ele é fundamental para manutenção e para construção, aí no caso das nossas crianças, de uma saúde psíquica totalmente voltada para uma questão saudável. E quando a gente não produz, não oferta, né, essa possibilidade para os nossos pequenos e para a gente mesmo, nós estamos fadados a psicopatologicamente ir para o lado mais patológico, mais doentio da nossa personalidade, seja até saindo da personalidade quando a gente fica muito sós, trabalhando e só depositando a nossa energia psíquica e toda a nossa economia psíquica na questão da produção, porque a gente vive uma sociedade capitalista onde a gente tem que ter bens materiais e a gente fica só concentrado nisso, a gente acaba desenvolvendo aí não só psicopatologias, mas patologias como câncer e outras doenças. Mas o câncer é bem evidente porque ele denota bem essa questão de que quando você só deixa o seu psiquismo voltado para o mundo dos afazeres, que é só voltado aí e esquece um pouco que existe um pouco de id ainda na gente, princípio do prazer. Quando a gente não tem um equilíbrio entre o id e o ego, entre o superego, se a gente não tiver um equilíbrio nessas instâncias, a gente está fadado a desenvolver doenças, tanto psicopatológicas quanto doenças físicas mesmo, que ficam evidentes, além de câncer, parada cardíaca causada por
por infarto agudo do miocárdio. Eu não quero ficar falando de um monte de doenças, mas as doenças estão aí para comprovar que, dependendo da nossa qualidade de vida, o quanto a gente deposita nesse equilíbrio vai fazer toda a diferença entre a gente viver bem, viver mais e mais saudável, entre a gente estar fadado a viver menos e de uma maneira muito mais patológica, seja ela psicopatológica ou patológica no sentido de doença mesmo. Então, qual que é a nossa pegada aqui? A nossa pegada aqui é se concentrar exatamente nisso. Não, mesmo que você não tenha grana, que você não tem recursos, falar, mas eu não tenho dinheiro para ir para praia, não tenho dinheiro para... Existem parques públicos, existem ônibus que dá para você ir para praia. Ah, eu não tenho dinheiro para pegar ônibus. Corra atrás. O governo, ele tem que liberar subsídios aí para que a população tenha contato, sim, com a questão do lazer, entendeu? E o próprio governo, ele promove, se você for atrás dos centros comunitários, eles têm eventos. Hoje mesmo está acontecendo uma peça maravilhosa do Manuel de Barros, de graça, e muitas pessoas nem sabem. Fala assim, é tão caro ir no teatro. Tem um monte de amiga minha hoje indo lá assistir a peça de graça, maravilhosa, com atores famosos, e é de graça, e muitas pessoas não usufruem desse lazer que já está disponível. Não adianta vir com a desculpa, não tenho dinheiro. Não é só o dinheiro, é a sua disponibilidade psíquica e mental para manter a sua mente saudável. Às vezes tem coisas, você com o seu marido, com o seu namorado, seus amigos, vocês têm como promover encontros de jovens, coisas que fortaleçam os laços do lazer. Às vezes fazer um sexo, um lugar diferente, deixar as crianças às vezes com amigos, pais. Promover. A promoção à saúde mental, ela começa pensando que o lazer, ele não é uma coisa supérflua. O lazer, ele não pode estar na superfície. O lazer é a profundidade que faz com que nossos antigos pensamentos lá de desenvolvimento mental centrípeto da emoção sejam fortalecidos hoje já no pensamento concreto. Isso gera um total equilíbrio. E isso faz com que a gente tenha bateria para continuar na nossa produção. Olha, empresas como o Google, por exemplo, promove para os funcionários lazer dentro da empresa. Eles podem jogar videogame, pode montar Lego, pode comer. Alguns funcionários preferem trabalhar em casa, trabalham em casa. Então, assim, vamos seguir um pouco até o exemplo do Google. Eu acho que é até uma forma da gente pensar, e as empresas e toda uma sociedade que tem que ter esse equilíbrio, porque quanto mais a gente equilibrar essa coisa do trabalho, chega de ser workaholic, porque esse workaholic só leva o quê? Você pode ter bens materiais, mas o que você vai fazer com todos os seus bens materiais se você depois não tiver saúde para usufruir? Fica a dica, vamos pensar nisso. E se você gostou, me dá um like, compartilha com seus amigos, vem se divertir comigo, vamos se conhecer, vamos desenvolver aí nossos pequenininhos da melhor forma possível. E obrigada!